Então, meus queridos, vamos lá resolver as duas questões, né, que eu passei para vocês. Uma de utilização do fator de compressibilidade e a outra de utilização da equação virial. Então, o exercício 1, vamos ver aqui se dá certo. Oh, Deus, poderoso. Difícil, hein, gente? Vamos lá, isso aqui. Isso. O exercício 1 diz assim: o fator de compressibilidade do dióxido de carbono a 0 graus Celsius e 100 atm é 0,2007, né? Então, nós temos Z igual a 0,2007, quando a temperatura é 273, né? 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin. E a pressão igual 100 atm. O fator de compressibilidade do CO2, então isso aqui para o CO2. O fator de compressibilidade do CO2 a 0 graus Celsius e 100 atm é 0,2007. Calcule o volume ocupado por 1 mol do gás nessas condições. Né? Então, simples, simples, simples. Se eu tenho fator de compressibilidade, eu posso trabalhar com a equação dos gases ideais corrigida, PV igual a ZNRT. Então, PV igual a ZNRT. Pede o volume ocupado por 1 mol de gás. Então, pressão dada, volume é o que eu quero saber. Z dado, número de mols dado, R conhecido, temperatura dada, né? Então, se eu usar o R no 0,082 atm litro por mol Kelvin, eu posso usar a pressão atm como tá. A temperatura tem que ser em Kelvin, já passei. Então, agora é só substituir. V igual a ZNRT sobre P. V igual 0,2007, não tem unidade, vezes 1 mol, vezes 0,082 atm litros por mol Kelvin. Temperatura já está em Kelvin. Pressão já está na unidade apropriada. E aí é só resolver. Né? Isso é a letra A, né? Pede para calcular o volume... Não, essa é a letra B. Pede para calcular o volume fazendo uso do fator de compressibilidade. Isso aqui é a letra B. Na letra A, pede para calcular o volume utilizando a equação dos gases ideais. A gente, letra A, não vai nem fazer, né? Então, PV igual a nRT. E aí a gente pode comparar o volume, né, calculado no item A, né, volume, considerando o gás ideal, com o volume calculado no item B, volume real, né, que leva em consideração o fator de compressibilidade. Né, e aí a gente pode ter uma noção, né, de quanto a gente erraria para esse gás nessas condições se a gente utilizasse a equação dos gases ideais. Com esse fator de compressibilidade aqui, né, menor do que 1, a gente sabe que o volume real é menor do que o volume considerando o gás ideal. Né? Então, a gente já tem que esperar, né, achar aqui na letra A um volume maior do que da letra B. Tá certo? Vamos para 2 agora. De posse da tabela abaixo, determine a pressão exercida por 3 mols de nitrogênio. Essa caneta não tá me ajudando, eu não gosto dessa caneta, gente. De posse da tabela abaixo, determine a pressão exercida por 3 mols de nitrogênio no volume de 15 litros a 100 graus Celsius. Então, vamos lá, vamos desenhar, gosto de desenhar. Então, 15 litros, temperatura 100 graus Celsius. Temos 3 mols de nitrogênio. De posse da tabela abaixo, determine a pressão. Então, pressão.
A tabela abaixo, né, fornece para a gente valores para o segundo coeficiente virial em centímetros cúbicos por mol em função da temperatura. Né? Então, como é que a gente vai saber se vai usar a equação virial em P ou a equação virial em V? Né? Então, a gente tem que olhar para a unidade desse segundo coeficiente virial que foi dado. Né? Ele está se apresentando aí em centímetros cúbicos por mol. Né? Vamos escrever a equação virial em V para a gente dar uma olhada. Z é igual a 1 mais B, que multiplica 1 sobre volume molar, mais outros termos. Como a gente só recebeu o segundo, vamos parar aqui no segundo termo. Notem, Z é adimensional, esse 1 é adimensional, esse termo aqui também tem que ser adimensional. Se eu recebi um B em centímetros cúbicos por mol, essa unidade vai ser cancelada com a unidade do volume molar. Né? Então, esse B que eu recebi é o B correspondente à equação virial em V, né? E é com essa equação, então, que eu vou ter que trabalhar. Tem aquela coisa também do B', né? Quando a equação virial em P, usa-se B', C', D', mas mesmo assim eu acho meio arriscado a gente ficar fixo, né? Nessa questão do linha ou não linha. É melhor a gente pensar na unidade do coeficiente. Né? Então, de posse da tabela abaixo, determine a pressão exercida por 3 mols de nitrogênio no volume de 15 litros a 100 graus Celsius. Sabemos que os coeficientes viriais são característicos do gás e são função da temperatura. Né? Então, vamos olhar lá na tabela a linha referente ao nitrogênio e vamos pegar o valor desse B para o nitrogênio a 100 graus Celsius. Olhando na tabela, nós temos ali menos 10,5 centímetros cúbicos por mol. Então, da tabela, temos que B igual menos 10,5 centímetros cúbicos por mol para o nitrogênio a 273 Kelvin. Tá? Então, B que nós vamos usar é esse aí, né? Então, vamos resolver. Gente, por que fica perdendo foco? PV igual a ZNRT. P é o que eu quero. Volume eu tenho, né? Tô com esse volume em litros. O meu Z, né, vai sair adimensional, porque eu vou substituir o meu P em centímetros cúbicos por mol e o meu V em centímetros cúbicos por mol. Né? O N eu tenho, R conheço e T também. Então, vamos obter primeiramente esse Z, para não dar problema, e depois a gente só substitui. Né? Então, Z é igual a 1 mais o B em centímetros cúbicos por mol, né? Então, menos 10,5, que multiplica 1 sobre... Qual é o volume molar? 15.000, né? 15.000 centímetros cúbicos dividido por 3, né? Se aqui está em centímetros cúbicos por mol, aqui tem que estar em centímetros cúbicos por mol. Nós temos 15 litros, né? E nesses 15 litros nós temos 3 mols. Então, 15.000 ml, né? Ou 15.000 centímetros cúbicos dividido por 3, né? Que vai dar 5.000 centímetros cúbicos por mol. Então, vamos substituir aqui. 15 sobre 3. Centímetros cúbicos por mol, corta com centímetros cúbicos por mol, esse Z vai ficar dimensional como ele tem que ser realmente. Então, esse Z vai virar um número. Né? O volume eu já tenho, o Z eu já tenho, um número puro, N eu tenho, R eu conheço e T também. Agora, substituir. P é igual a Z, NRT sobre V. Isso aqui vai dar um número que vocês vão achar, por representá-lo por alfa. Então, P é igual a alfa vezes 3, que é o número de mols. O R, eu vou usar o 0,082 atm litro, e não posso esquecer aqui embaixo usar o volume em litros, né? Isso vai fazer com que a minha pressão saia em ATMs. Então, quem não tem segurança,
né? Bota tudo quanto é unidade e vai cortando. Mas a gente pode raciocinar como eu estou fazendo aqui e não ficar botando tudo quanto é unidade para não carregar muito. Né? Então, se eu usar o R em ATM litros por mol Kelvin, eu tenho que usar o volume em litros e a minha pressão vai sair em ATMs, sem problema nenhum, tá? Então, o R, 0,082, temperatura 100 graus Celsius passando para Kelvin, 273, volume 15. Então, P vai dar um resultado em ATM. Beleza, gente? Espero que tenham entendido, tá? Então, são dois exemplos simples, né? A gente está começando agora, de utilização do coeficiente de compressibilidade e da equação virial. Beijo!